Bom, pessoal, vamos discutir agora o painel de faturamento. Para mim, um cockpit bem importante. Aqui a gente está olhando os aspectos de faturamento efetivo, então tudo que a gente viu de outros painéis de ordem de venda, ou mesmo os aspectos de venda, não estão refletidos aqui. A gente tem que lembrar que venda é diferente de faturamento. Eu posso ter vendido e não faturado, é, e eu posso ter um faturamento, por exemplo, maior do que o valor da venda em si, porque são que vem, ou são itens que vêm vindo acumulado. Bom, o que a gente vai discutir dentro do nosso painel de faturamento? O primeiro ponto importante é que ele sempre vai comparar o período que eu estou em termos de ano e depois em termos de mês. Então aqui a gente poderia ver de uma forma muito simples. Eu faturei 56 mil reais e quando eu comparo, 56 mil quilos, desculpa, e quando eu comparo isso com o ano anterior, eu estou 25% maior, 25 mil vezes maior do que o ano anterior. 25 mil por cento maior que o anterior. É claro, essa base provavelmente não tem dados dentro dela, então ele dá esses aspectos aqui. Eu tenho um comparativo em termos de faturamento e a mesma coisa eu tenho um comparativo no período, quando a gente fala por preço médio de venda. Eu tenho um faturamento de quilo do dia corrente, então aqui é um aspecto para mim poder entender o que está acontecendo no meu evolutivo. Então, por exemplo, meu faturamento em quilos hoje foi de 17, 96% menor, ao passo que no dia anterior foi de 428, que é aqui, que está falando em quilos. Depois também consigo entender e analisar o meu faturamento pelo período que está selecionado aqui em cima. Então, está selecionado o período de 5 até 3 do 9. Eu tenho no período por tipos de documento, né? Lembrando, todos os painéis do VRIP, eles descartam documentos que não exibem relatório. Então, se eu quero que um documento não exiba em relatório ou não compõe um gráfico, obrigatoriamente ele tem que estar desmarcado exibir em relatório. Esse é um pulo do gato. Todos os documentos que estão marcados para exibir em relatório, eles compõem dash. Bom, aqui eu estou comparando mensal, né? Então eu estou comparando, nesse caso aqui, eu tenho 41 mil reais de faturamento, ao passo que no mês anterior eu tive 272 mil, então eu estou 84% menor. Eu tenho um comparativo por preço médio, então meu preço médio aumentou, mas a minha quantidade de venda efetiva diminuiu. E, consequentemente, quando eu comparo o meu preço médio com o período anterior, ele também teve uma queda. Então, se eu estou comparando o meu período mensal atual com o anterior no preço médio, eu tenho uma queda de 94% e em quilos eu tenho um aumento de 180. Então, óbvio, está muito claro e evidente que por algum motivo que eu deveria analisar e entender um pouco mais a fundo, seja por regras de desconto, por volume, ou por algum aspecto de um produto que provavelmente teve um aumento muito grande de preço, ou que eu estou prevendo um aumento de preço, eu estou fazendo vendas com um preço muito aquém do que o médio normal. Então, que nem repare, nesse caso, quando eu comparo o meu preço médio do mês anterior era R$ 125, o meu atual 6,89. Então, alguma coisa aconteceu. Ou não, pode ser simplesmente um outlier que está bagunçando meus dados aqui, ou uma venda muito spot, um cara comprou um volume muito grande, ou um descarte de material que não deveria estar considerando nos dashes. Para que não considere nos dashes, eu deveria desmarcar o exibir em relatório. E aqui ele compara comigo o faturamento em reais, mesma coisa do dia anterior para o dia atual. Depois aqui eu tenho um comparativo bem interessante, que ele me mostra os aspectos do faturamento do período atual, então, ou seja, do ano que eu estou, e em comparação ao ano anterior. Então ele vai mostrando mês a mês e ele começa a mostrar para mim não só a quantidade que eu tenho, mas também o preço médio e também meus quilos. Então fica num único painel muito fácil para a gente entender o que está acontecendo, as oscilações que eu tenho. Então, por exemplo, como explica que o meu preço médio vinha em R$ 20 e aqui foi para 121? Ou comecei a vender um novo produto, ou tive alguma coisa errada, ou algo aconteceu. E depois, logo em seguida, ele cai para 9,12. Então, essas rupturas fica muito fácil a gente analisar o que está acontecendo. Depois, aqui eu tenho um comparativo ano, e ele compara trimestre por trimestre, e para mim, um dos pontos mais importantes aqui que eu tenho dentro desse comparativo é o percentual que eu tenho geral de crescimento, então quanto eu cresci em geração em relação ao período anterior. Aqui ele está usando em quilos, né? Então na unidade absoluta. Então por aqui de uma forma muito muito simples eu conseguiria entender e analisar qual é o meu crescimento real em relação ao ano anterior. Depois eu faço a mesma análise por produto, então eu também conseguiria analisar dentro de um ano o que eu cresci e também dentro da minha grade de produtos quais foram os produtos que eu cresci ou não de forma relativa. Óbvio, aqui a gente não pode só considerar preço, então a gente viu isso na pandemia acontecendo, né, onde preços explodiram aí.
Então, aqui ele está olhando quilo, que é uma unidade universal. Sempre quando a gente vai olhar crescimento, a gente tem que ter uma medida que seja igual sempre. Não posso olhar ou descartar, por exemplo, inflação, ou descartar, por exemplo, o aumento efetivo que eu repassei para o cliente, o aumento mesmo da matéria-prima, ou de um produto de revenda. Então, nesse caso, a gente está olhando na unidade universal, que a gente estabeleceu no quarto dobro como uma unidade universal de quilo, para poder entender se eu estou crescendo mesmo o faturamento ou simplesmente estou aumentando o faturamento por causa de aspectos, por exemplo, de inflacionários ou assim por diante. Bom, eu tenho uma curva ABC de parceiros de negócio faturado, eu faço uma mesma análise, principalmente com preço médio, que putz, eu poderia pensar em 10 mil análises aqui, e também o percentual que corresponde a cada um. A mesma coisa aqui, eu faço uma análise de prazo médio de faturamento, ou seja, prazo médio de recebimento do faturamento, é bem importante isso. E aqui eu faço um prazo médio por tipo de custódia. Então, o prazo médio por boleto, por cartão, assim vai, por cheque, por descontado, aí eu consigo analisar e entender como está sendo a minha curvatura. Óbvio, aqui, se eu estou tendo que descontar muito duplicata, por exemplo, um aspecto que eu faria, eu começaria a analisar o que está acontecendo com o meu faturamento, qual é o prazo médio e qual é o meu prazo médio de compra. Então, estaria muito evidente se eu estou tendo um descasamento ou estou tendo que talvez pensar em melhorar aspectos de compra ou aspectos de encurtamento do prazo médio de venda. Bom, curva ABC dos produtos faturados por período, mesma coisa, então por quantidade, por percentual relativo, preço médio, e também por representante. Aqui é bem importante porque se eu tenho representantes que vendem o mesmo produto, por exemplo, eu gostaria de entender. Vamos imaginar que nesse aspecto aqui são vendedores que vendem o mesmo produto. Eu gostaria de entender por que esse cara tem um preço médio de 42, esse de 150 e esse de 10 ou esse de 2,98. Então, na prática, ou são vendedores que, por mais que vendem os mesmos produtos, não trabalham um mix de forma muito ideal, ou são que dão desconto expressivos, ou algo relacionado, por exemplo, a um. Poderia, que as discrepâncias são bem altas, mas uma outra coisa que poderia explicar são clientes que atendem grandes contas, que têm descontos mais efetivos. E aqui embaixo ele vai me dar todos os memorandos de crédito, ou seja, todas as devoluções ou créditos financeiros que foram gerados nesse período que está dentro do painel. Lembrando que todos os gráficos aqui estão evidenciando o painel, aqui para baixo, exceto os gráficos que são já pré-definidos posicionais, como esses gráficos que comparam um ano, esses aqui que já comparam um trimestre e assim por diante. Então, acho que basicamente no painel de faturamento é esse também, não é um painel bem simples, mas que me dá bastante interpretação e poder de tomada de decisão dentro dos dados que eu tenho em tela.